Quero cumprimentar cada uma de vocês, né? Os que estão aqui de forma remota e os que se encontram aí na catedral para a classe dominical. Bom, como a Rosa já sinalizou, nós vamos iniciar hoje uma nova revista. A revista se chama Essência, Reflexão e Posicionamento. Ela é constituída por quatro grandes capítulos, né? O primeiro capítulo, com várias partes, se chama O que é essencial. O segundo capítulo, a essência da palavra de Deus. Depois, doutrinas essenciais. E a família é essencial. Então, nós podemos dizer assim que esse primeiro capítulo, com as suas subdivisões, ele é de ordem mais filosófica. O segundo capítulo, a essência da palavra de Deus, é de ordem mais teológica. O terceiro capítulo, doutrinas essenciais, ele é de ordem mais doutrinária, no âmbito da própria tradição e do pensamento wesleyano, metodista. E, por fim, o último grande capítulo, com as suas subdivisões, é uma forma de ler esses elementos todos dos três capítulos anteriores a partir de realidades mais concretas, né? Então, nós poderíamos dizer que o último capítulo ele já supõe uma certa filosofia prática, uma teologia prática, aquilo que nós poderíamos reconhecer, então, um capítulo que nos ajuda a nos mover no âmbito da ação. E essa ação ela se dá no contexto da reflexão sobre a família, sobre o tema da mulher, sobre o tema da sexualidade, do aborto, do racismo. E esses são os pontos constitutivos da última parte da revista. Na lição de hoje, então, nós vamos trabalhar a lição número um, né? E o título da lição número um é Onde está a verdade? Essa é a questão, o tema que nós vamos perseguir nessa manhã. O objetivo, considerando aquilo que a revista, nesse capítulo um, nessa lição um, nos propõe, tem o seguinte como objetivo: mostrar que Cristo é o fundamento da nossa fé e que esse fundamento não está alienado do nosso conhecimento intelectual e dos nossos valores, né? Então, Jesus Cristo é a verdade, né? E essa verdade, ela não está fora, não está à margem do nosso conhecimento intelectual, das nossas buscas, e por tabela, né, dos próprios valores que nos constituem. Esse é o traço principal, então, que nós vamos perseguir na nossa revista hoje. A revista, ela tem um texto base que está fundamentado no livro do Evangelho de João, né? Capítulo um, versículo um e o versículo 14. Então, eu vou ler aqui, mas para deixar, assim, ecoando, né? É uma passagem curta, e depois, tomando a revista novamente, a gente pode voltar ao texto que se encontra no Evangelho de João. O texto base, então, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá? Então, esse texto ele vai nos conduzir e a gente vai ver como que, de um modo ou de outro, essa passagem do Evangelho de João, ela atravessa fundamentalmente esse capítulo da primeira unidade, né, da revista. Bom, o que que é fundamental a gente aqui considerar? Quando a gente olha para o título da revista, nós vamos ver que
A revista coloca o conceito de essência. Então, a essência é um importante conceito no âmbito da filosofia e que vai ter desdobramentos no âmbito da teologia, no âmbito da nossa própria existência, no âmbito das próprias coisas. Então, eu vou tentando, ao longo dessa reflexão, ir tocando nesse tema, nesse conceito que é muito importante para a filosofia. E depois nós encontramos dois outros importantes conceitos, que é o conceito de reflexão e posicionamento. Então, nós podemos dizer assim, que essa primeira unidade da revista, ela se encontra fundamentalmente já no âmbito da própria filosofia. E se nós tivéssemos que dar uma ideia do que a filosofia é, nós podemos dizer assim, que a filosofia ela é uma reflexão. Então a filosofia ela é um pensamento reflexivo. Então nós podemos dizer assim, que todo mundo pensa, mas necessariamente nem todo pensamento que todo mundo pensa é um pensamento reflexivo, né? A filosofia é um pensamento reflexivo, mas o fato do pensamento ser uma prerrogativa do humano, da pessoa humana, isso não significa que todo pensamento seja reflexivo. Então, nós poderíamos aqui nos deter um pouquinho nessa dimensão da reflexão. O que que significa a palavra reflexão? A palavra reflexão, ela tem dois sentidos. Poderíamos dar duas direções para ela. Um primeiro sentido, a palavra reflexão tem a ver com a ideia de reflexo, a nossa imagem refletida no espelho, tá? Um outro sentido da palavra reflexão é que a palavra reflexão significa voltar atrás. Então, a origem etimológica da palavra reflexão, que se encontra no latim, significa reflectere. Reflectere, então, pode ser ou refletir a imagem no espelho, ou a reflexão pode ser voltar atrás. É nesse sentido que nós vamos tomar a palavra reflexão aqui, enquanto um voltar atrás. Então, o que que é um pensamento reflexivo? O pensamento reflexivo é aquele pensamento que volta sempre às coisas da realidade, para pensar a realidade mesmo. Então, veja, no dia a dia, existe uma mentalidade muito presente no pensamento das pessoas que é mais ou menos assim. Ah, não vamos pensar tanto, né? Isso é se desgastar. Não vale a pena pensar tanto, né? Esqueça, se despreocupe das coisas. Isso para a filosofia não vale. Por quê? Porque o pensamento filosófico é aquele pensamento que justamente volta sempre às coisas, volta sempre aos acontecimentos. Então, tudo o que acontece supõe, de um modo ou de outro, um voltar a essas coisas mesmas. É nesse sentido que nem todo pensamento é reflexivo. Então, vejam, todas as pessoas pensam, mas necessariamente nem todo mundo volta às mesmas questões para reconsiderar essas questões sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra maneira. Então, a filosofia, enquanto reflexão, que implica um voltar atrás, significa justamente o quê? Lançar novas luzes diante das questões que já aconteceram. Então, vejam que coisa interessante. A filosofia não inaugura nada de novo, porque ela é sempre um voltar às coisas mesmas, né? O filósofo, e aqui ser filósofo não é uma prerrogativa de algumas poucas pessoas, todo mundo é filósofo, né? Só que nem todo mundo faz o exercício do filosofar. Nem todo mundo faz o exercício do refletir,
de um pensamento que implica um reflecter enquanto voltar atrás. Se a filosofia ela é da ordem da reflexão, toda a reflexão nessa dimensão que nós estamos aqui considerando, ela supõe que, num outro momento, tenhamos que tomar posições. Daí vem, então, o segundo momento do subtítulo da revista, Reflexão e Posicionamento. Toda reflexão filosófica, ela nos leva a um posicionamento na existência. Então, vejam, a reflexão não está separada da nossa ação na vida humana. Todo refletir supõe necessariamente um posicionar-se. Então, não há um posicionamento destituído de reflexão. Então, nós podemos dizer que a filosofia, ela já é uma combinação de pensamento e de ação. Mas um pensamento que é reflexivo sempre e uma ação que é necessária e que decorre do ato de pensar. Então, à medida que nós melhoramos a nossa forma de pensar, à medida que nós melhoramos o nosso modo de olhar as coisas, isso nos possibilita novas possibilidades de ações também, novas possibilidades de inserções na própria realidade. Isso não significa que vamos estar livres das possibilidades de errar, porque o erro é da condição humana. Mas o erro está incluído no âmbito da reflexão. Justamente porque erramos, podemos voltar ao erro, podemos refletir, podemos reavaliar para nos reposicionarmos sempre na existência. Por isso, então, que não é possível entender uma vida que não seja constituída pela reflexão. Toda vida, necessariamente, ela precisa ser refletida. Por quê? Toda vida supõe um posicionamento. Toda vida, toda existência supõe uma tomada de posição. Aqui nós nos defrontamos com a questão da liberdade, né? Essa é uma característica do humano, não é uma característica dos animais, né? Os animais não precisam tomar decisões na vida. Os animais não precisam refletir. Os animais não precisam dar sentido à existência. Mas isso é uma prerrogativa do ser humano. Isso é uma prerrogativa de toda e qualquer pessoa humana, seja ela quem for, né? Do ponto de vista da sua condição, da ordem da religião, da ordem da sexualidade, da ordem da classe, da ordem do gênero, da ordem da etnia, né? Por quê? Porque a reflexão é uma prerrogativa que está para todo ser humano e que envolve todo ser humano. Então, nós vamos perceber, nesse primeiro conjunto de lições, e que vai se desdobrar nas seguintes lições também, nas outras três partes da revista, como eu dizia, nós vamos perceber que a reflexão ela ocupa um papel central e decisivo. Então, nós podemos dizer que essa revista ela tem uma pegada filosófica e ela tem uma pegada teológica, como nós vamos tentar ver aqui hoje também. Vamos abrir essa discussão hoje. Bom, eu acho que isso posto, nós podemos então agora dar um outro passo na nossa reflexão. Na introdução, a revista ela faz uma distinção nessa lição entre duas coisas que têm uma fundamental importância para a filosofia e para a teologia. Poderíamos dizer assim, também para a ciência, para a arte e para a tecnologia. Essas duas dimensões, elas se localizam naquilo que a revista vai chamar de mitos, a questão do mito, e do logos, a questão do logo. Então, nós podemos dizer assim, que o pensamento está constituído por essas duas dimensões, a dimensão do mito e a dimensão do logos. Vamos nos ater, então, a essas duas questões, para a gente limpar um pouco o meio do caminho.
Geralmente, quando se fala em mito, no âmbito do senso comum, no âmbito daquilo que as pessoas normalmente pensam, o mito está associado àquilo que não existe. O mito está associado àquilo que não tem verdade. Por isso que é muito comum a gente ouvir assim das pessoas: isso é mito ou realidade? Né? Então, nós podemos escutar no âmbito do cotidiano as pessoas falarem isso. Ah, mas isso é mito. Isso não existe. Isso não é realidade. Aqui nós precisaríamos modificar essa compreensão. Por quê? Porque o mito, ele fala da realidade. O mito é uma forma de dizer da realidade. E se nós não compreendermos o mito nessa dimensão, nós vamos perder a importância, a beleza e a grandeza da dimensão do mito. Então, aqui eu quero explicitar que o mito, mais do que aquilo que não existe, o mito ele é constitutivo da existência mesma. Nós não podemos entender, seja qual cultura for, né? Por isso que nós pensamos hoje em termos de culturas. E todas as culturas são importantes. Elas estão em pé de igualdade. Não há uma cultura melhor ou pior que a outra. Não há uma hierarquia das culturas. Toda cultura, seja ela qual for, ela é constituída por um núcleo mítico e ético. Ou seja, o mito é aquilo que funda uma cultura. Se a gente elimina o mito, se a gente mata o mito, nós estamos matando uma cultura. Portanto, nós estamos matando o núcleo ético dessa cultura. Por isso que o mito tem a ver com valor. Então, nós não entendemos nada da cultura humana, nós não entendemos nada da existência humana, se não entendemos que o mito e a ética, os valores, são constitutivos dessa cultura. Por que que isso é fundamental? Porque a primeira forma, né, da humanidade dizer dela mesma, dizer das coisas, dizer da realidade, dizer do mistério, dizer de Deus, foi através do mito. E segue sendo através do mito. Se nós não entendemos o mito nessa perspectiva, nós não vamos entender que o texto bíblico, ele também é constituído de mitos. Há muitos mitos no texto bíblico, como há muitas lendas, como há muitas fábulas, como há valores, como há histórias. Então, o texto bíblico é constituído disso tudo. E se nós não entendemos a beleza e a importância do mito, nós não vamos entender a beleza das religiões. Porque as religiões são constituídas pelos seus mitos também. Mas vejam, isso se entendemos que o mito é uma forma de dizer aquilo que nós não podemos acessar, aquilo que nós não podemos pegar com os nossos sentidos. Por isso que entender a antiguidade, entender o passado, que é muito vivo no presente, é entender que o mito é aquilo que dá sentido para uma realidade. Então, o mito não é aquilo que é o menos importante. Nós poderíamos dizer assim: o mito é aquilo que é o mais importante, porque é pelo mito que nós podemos dizer, de uma forma simbólica, né? De uma forma constituída de linguagens, de uma forma constituída de imagens, aquilo que nós não conseguimos dizer e aquilo que nós não conseguimos explicar. Então, isso é muito importante. Então, o mito não é uma coisa do passado. O mito ele está muito presente. É que talvez hoje nós vivamos numa sociedade e num tempo muito mais marcado pela tecnologia e pela ciência, né? A gente acaba meio que não se dando conta da beleza, do valor e da importância que o mito tem.
E quando eu falo mito aqui também, para a gente limpar o meio do caminho, eu não estou pensando quando as pessoas dizem assim, ah, fulano de tal é um mito. Não é nessa direção. Ayrton Senna, que morreu, é um mito, né? Não é nesse sentido que eu estou pensando aqui a ideia de mito. O mito é aquilo que funda de uma forma maravilhosa a realidade. Nós poderíamos dizer que o mito é da ordem do maravilhoso. Veja, Deus poderia não ter criado o mundo, mas ele criou. Então é da ordem do maravilhoso que Deus criou o mundo. Tá? É, o povo de Israel poderia não ter atravessado o Mar Vermelho, né, a pé enxuto, mas é da ordem do maravilhoso que esse povo atravessou. Historicamente, nós não sabemos se isso aconteceu, mas por causa da beleza do mito, isso é possível, né, de narrarmos essas histórias presentes, né, nos livros sagrados. Então, os livros sagrados, eles estão recheados, eles estão densos da beleza do mito. Isso é fundamental, é de nós termos clareza. Mas também tem uma outra dimensão que vai aparecer no mundo antigo, que é a dimensão do logos. A palavra logos, em grego, significa é justamente a dimensão da ordenação da realidade. É compreender a realidade de uma forma ordenada. O logos é aquilo que, através do pensamento, nos ajuda a ordenar a visão do mundo. Então, sem o logos, não existiria a filosofia, porque a filosofia é uma forma de ordenar e pensar o mundo. Sem o logos, não haveria a ciência, porque a ciência é uma forma de explicar o mundo. Sem o logos, não haveria matemática. Sem o logos, não haveria música. Sem o logos, não haveria tecnologia. Sem o logos, nós não poderíamos também, como vai dizer a revista, falar da fé e falar do cristianismo, que é o tema essencial da revista, né? De um modo geral e de um modo muito especial é nessa lição. Existem duas visões, então, para se entender a questão do mito e do logos. Uma visão é que o logos, enquanto razão, né, enquanto palavra, né, enquanto reunião, enquanto recolhimento, logos é aquilo que recolhe, que reúne, né? Logos significa palavra também, né? Veja, é pela palavra que nós dizemos as coisas. Então, há uma visão que o logos aparece para se opor ao mito, como se o mito fosse o menos importante. Sob certa medida, a revista ela escorrega nessa visão. Então, aqui eu queria chamar a atenção da gente fazer pelo menos uma leitura mais ampla dessa relação do mitos e do logos. E tem uma outra visão, que é justamente aqui, aquela visão que eu quero sinalizar aqui na nossa reflexão. Que o logos não aparece para substituir o mito, mas o logos aparece no mundo antigo para resgatar aquilo que tinha entrado em crise, que é a visão do mito. Então, no mundo antigo, num dado momento, a visão mítica ela vai entrar em crise. Ela vai começar, sob certo sentido, a entrar numa certa decadência. E aí, então, emerge a razão, mas não para se opor necessariamente ao mito, não necessariamente para se opor a essa visão maravilhosa da realidade. Mas o Logos, ele emerge para recuperar aquilo que estava entrando em crise, que é a questão do mito. Então, essas duas leituras, elas vão estar presentes no mundo antigo, de um modo muito especial, né? Elas vão fundamentar o nascimento da filosofia, poderíamos dizer já a partir do século VII, no contexto do mundo grego,
E ela também, essa visão vai estar presente em outras culturas e de um modo muito especial na cultura hebraica, né? E vai fazer-se presente também no processo de formação do cristianismo. Ou seja, nós não podemos entender o cristianismo destituído dessa relação do mitos e do logos. Agora, aqui nós temos que fazer uma outra distinção, que na cultura judaico-cristã, nós vamos ter uma concepção também de logos, mas que não vai ser o mesmo sentido da visão grega. Então, como é que se diz a palavra em grego? A palavra em grego se diz logos. E como é que se diz a palavra na tradição bíblica? Como é que se diz a palavra na tradição semita? Como é que se diz a palavra na tradição judaico-cristã? A palavra, nesse sentido, que vem do hebraico-aramaico, significa justamente a palavra dabar. A palavra dabar, ela tem o sentido de palavra e o significado da palavra dabar na tradição bíblica significa a palavra que cria e significa a palavra que procria. Por isso que nós entendemos a dimensão da criação do mundo. A tradição judaico-cristã trabalha com uma visão de que a palavra ela é criadora do mundo. A palavra ela é procriadora do mundo. E essa palavra que é criadora e procriadora, ela é também a palavra encarnadora. Por isso que o Evangelho de João vai começar assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo significa palavra. Só que a palavra aqui não é a palavra no sentido grego do termo, enquanto a palavra que ordena, que recolhe, que reúne, mas é a palavra que encarna. Então, se nós tivermos que dizer a pergunta quem é Jesus, pelo Evangelho de João, nós vamos dizer que Jesus é a palavra encarnada. É essa palavra que já estava com o Pai desde todos os tempos. Então, aqui nós precisamos voltar à noção da Trindade que vai sendo constituída ao longo da história. Mas essa noção da Trindade, que também já está presente em outras tradições religiosas antes do judaísmo e antes do cristianismo, né? E antes da nossa visão de Trindade também. Então, nós encontramos uma dimensão pré-trinitária em religiões anteriores. Isso por causa da beleza do mito. Por isso que nós temos que olhar com simpatia, com respeito, com veneração para as diferentes culturas, porque à medida que olhamos com simpatia, veneração e respeito para as diferentes culturas, nós estamos olhando também para as diferentes religiões, né? É claro que nós fomos educados, sob certa medida, a pensar uma religião mais importante ou mais verdadeira que a outra. Mas hoje nós estamos aprendendo a entender que todas as religiões, elas têm a sua importância. E nós vamos ver aqui que a revista, ela nos ajuda a pensar sobre essa dimensão. E nós vamos ver por que que isso é possível. Por que que é necessário, então, termos uma simpatia, uma veneração e um respeito pela religião diferente da nossa. Por quê? Porque nós vamos compreender com essa lição a partir de um pensador cristão que a revista apresenta, chamado Justino, que essa semente do Logos, ela já existe em outras tradições religiosas. Ela já existe em outras culturas. Então, o Logos, Dabar, que é a experiência que nós fazemos no âmbito da tradição judaico-cristã, e podemos dizer também muçulmana, ela se encontra, esse logos,
Segundo, Justino, que é um pensador do século II depois de Cristo. Eu vou falar daqui a pouquinho de Justino, é o próximo passo que eu vou dar na reflexão. Nós encontramos em outras religiões, nós encontramos em filósofos que não conheceram o cristianismo, em poetas, em pessoas que não conheceram é, a revelação judaico-cristã, que se dá na criação do mundo e se dá na encarnação, na paixão e na ressurreição e na vinda, né, do Espírito Santo, no contexto de Pentecostes, essa dimensão, de um modo ou de outro, ela já se faz presente em outras tradições. Por quê? Porque existe um logos presente nas demais culturas e nas demais tradições religiosas. Então, essa compreensão do mitos e do logos, ela faz-se necessária para a gente resgatar aqui a beleza e a importância do mito, e entender que há uma diferenciação do mito e do logos, e que existe uma diferenciação do logos no sentido grego, e que há uma diferenciação do logos no sentido bíblico, no sentido semita. Agora, como nós viemos depois de Atenas, para usar aqui uma imagem, e como nós viemos depois de Jerusalém, nós temos que pensar com essas dimensões todas. Nós não podemos abandonar nem a perspectiva grega, e nós não podemos abandonar nem a perspectiva judaico-cristã. Nós temos que saber trabalhar com essas perspectivas simultaneamente, compreendendo a beleza que elas têm, mas, ao mesmo tempo, compreendendo a diferença que existe entre elas. E, ao mesmo tempo, compreendendo como que elas vão se é, interpenetrar uma na outra mutuamente. Então, pensar a dimensão da fé e a dimensão da razão é, no fundo, pensar a dimensão do mitos e do logos. Então, aqui nós não podemos separar nem a filosofia da teologia, nem a teologia da filosofia. Por quê? Porque mitos e logos são duas dimensões que se correlacionam, são duas dimensões que se interpenetram. São coisas distintas, mas são duas coisas que não podem ser pensadas fora dessa correlação. Então, existe uma correlação entre mitos e logos. Existe uma correlação entre o logos grego e o logos semita, entre a palavra logos e a palavra dabar. Nós não temos como abrir mão dessas coisas. Por quê? Porque essas dimensões todas, elas estão presentes em nossa cultura. Isso é fundamental, então, de nós reconhecermos naquilo que a revista vai sugerindo. A revista também traz um outro conceito que se encontra na tradição platônica, no pensamento de Platão. Platão é um filósofo do século IV a.C. Platão vai ser discípulo de Sócrates, e, ao mesmo tempo, Platão vai ser o mestre de Aristóteles. Então, sob esse ponto de vista, a filosofia socrática, platônica e aristotélica, elas são fundamentais para a gente poder estabelecer o diálogo com a tradição judaico-cristã e ver como que essas tradições elas vão se encontrando ao longo do tempo, né? Eu não tenho como fazer essa demonstração agora, porque, na verdade, isso demandaria mais tempo. Mas nós temos que entender que essas tradições, elas foram se encontrando, foram se tensionando, foram se conflitando e foram se misturando também ao longo da história. Isso nós precisaríamos entender como é que foi se dando. Mas o fundamental é que a gente tenha essa percepção e essa sensibilidade para entender que essas coisas elas estão muito mais próximas do que nós podemos imaginar.
Então, a lição traz um outro conceito que faz alusão à dimensão da verdade. E aí, a lição usa um conceito que já está presente no pensamento de Platão, mas está presente também já no pensamento grego, que se chama aletheia. A palavra aletheia significa justamente desvelar-se. Então, o que que é a verdade nessa perspectiva platônica? A verdade é um desvelar-se, ela vai se desvelando. Nós não temos acesso à verdade toda, mas nós vamos acessando a verdade à medida que ela vai se desvelando. Então, nós podemos dizer que nós não temos acesso ao mistério que é Deus, nós não temos acesso ao mistério que é a Trindade, mas essa verdade que é a Trindade, ela vai se desvelando, porque ela vai se revelando para nós. Ela se desvela à medida que ela se revela. Então, por isso que nós estamos no âmbito do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, que são três tradições religiosas que é, implicam na dimensão da revelação. Deus se revela. Então, Deus está se revelando. E nessa revelação, nesse revelar-se, a verdade ela vai também se desvelando. A palavra aletheia, então, ela tem essa dimensão. Platão, ele vai escrever os seus textos sempre em formas de diálogo. Veja que a palavra diálogo, dia significa através de, logos significa palavra. Veja que nós estamos aqui falando do logos. Diálogos. Diálogo significa através da palavra. Veja, nós não podemos dizer nada de nós mesmos, nada do outro, nada do mundo e nada do mistério, se não for pela palavra. E é pela palavra e na palavra que Deus se revela. Por isso que a palavra em hebraico, dabar, significa criar, significa procriar, significa encarnar-se. Vejam como que tudo isso vai fazendo sentido agora para nós, né? Bom, isso posto, nós podemos dizer assim, e a revista ela faz essa menção quando ela cita Platão. Ela refere-se a um dos diálogos de Platão chamado Crátilo. Nesse diálogo chamado Crátilo, Platão vai tratar sobre a questão do conhecimento, o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. E aí que a dimensão da verdade, enquanto aletheia, ela vai se configurando, ela vai se dando, ela vai se desvelando. Então, o encontro com a verdade é um encontro com essa verdade que vai se desvelando. Então, nós podemos dizer que ao longo da história humana, a verdade ela vem se desvelando, né? Quer dizer, no mundo antigo, no mundo medieval, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que é o nosso, portanto, nós podemos dizer que o passado está vivo no presente, e é só por isso, porque o passado está vivo no presente, que nós podemos olhar para o futuro e ter esperança no futuro, é que essa verdade ela vai se desvelando. Então vejam que essa verdade ela é um processo permanente nessa dimensão que nós estamos aqui refletindo. Passado, presente e futuro tem que se encontrar no único momento para nós. O passado é aquilo que já passou, mas o sentido do que passou não se esgota, né? O sentido do passado nunca se esgota. Por isso que nós sempre voltamos ao passado, para reler o passado, para reinterpretar o passado. Porque nós precisamos dar sempre sentidos ao nosso presente. E nós somente podemos fazer isso mediante a reflexão. E é graças à reflexão que nós podemos tomar decisões. Nós podemos tomar posicionamentos na história, né? Se a história é assim como é,
Se hoje nós estamos afetados pela força da natureza, é porque historicamente nós tomamos a decisão de ir mexendo na natureza, de ir destruindo a natureza, né? De ir explorando aquilo que a natureza foi nos dando, né, de uma forma indiscriminada. Então, se a história ela é o que é, porque nós tomamos essas decisões. Então, nós somos responsáveis por essas decisões que nós fomos tomando e que nós seguimos tomando. Então, vejam que tudo o que acontece na nossa existência humana, sob certa medida, tem um sentido porque somos nós que vamos imprimindo a partir das nossas decisões e das nossas escolhas. Isso posto, nós podemos então agora dar um salto para olharmos para um personagem que a revista apresenta, né? A revista apresenta um filósofo chamado Justino. Justino é um filósofo e é um mártir. Ele vai, por causa da sua posição, por causa do seu posicionamento filosófico, ele vai sofrer o martírio no Império Romano, né? Então, isso é fundamental de nós entendermos. Vejam que a filosofia, ela supõe tomada de decisões, supõe posicionamentos, e é aqui que nós temos que entender a postura de Jesus na história, né? É aqui que nós temos que entender a postura de outros tantos, e no caso de Justino também. Justino, ele vai nascer numa cidadezinha chamada Nablus. Nablus é a antiga Siquém, que fica na região da Samaria. Então, visualizem, né, o mapa da Palestina, né, e vejam ali a Samaria, a Galiléia mais acima e a Judéia mais embaixo. A Samaria está margeando o mar Mediterrâneo, nessa região de Siquém, onde está aí próximo da faixa de Gaza, que hoje está sendo invadida, também está sendo destruída e vem sofrendo um genocídio ímpar na história humana, a despeito da beleza e da riqueza, da importância da cultura do povo judeu, né? Então, nós precisamos ir fazendo essas distinções. Justino nasce nessa região. E ele vai nascer no primeiro quartel do século segundo, né? E ele é, então, filho de pais gentios, né? E na vida adulta ele vai se converter ao cristianismo. Veja, Justino é um pensador do século segundo depois de Cristo. É no século segundo depois de Cristo que está acontecendo o quê? Está acontecendo o reconhecimento dos textos que formam o Novo Testamento. Vai ser no século segundo que nós vamos, depois, reconhecer o processo de formação, né, da Bíblia, naqueles livros chamados de Antigo Testamento e do Novo Testamento. É no século segundo que nós vamos reconhecer a formação dos dogmas, como, por exemplo, o dogma da Trindade. Então, esse período vai ser muito importante. Por quê? Nós vamos ter uma geração de pensadores, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que estão aí estabelecendo um diálogo da tradição judaico-cristã com a tradição grega, né? Quais são as filosofias mais importantes nesse período? O estoicismo, o epicurismo e, de um modo muito particular, o pensamento platônico. Aristóteles tem uma importância, mas ele vai ganhar uma importância maior só na Idade Média, só lá no século XII, lá na frente, porque é lá que ele vai ser traduzido para o árabe, depois para o latim, e vai chegar no mundo ocidental de uma forma inteira, como chegou para nós, até hoje. Então, Justino está fazendo um diálogo das verdades do cristianismo e das verdades da filosofia grega. Nesse sentido,
Justino vai escrever duas obras que nós vamos ter acesso, porque outros escritos de Justino vão se perder, duas obras que são fundamentais. Então, eu vou sinalizar aqui para isso ir ecoando dentro de nós e para depois a gente poder, assim, ter acesso a esses textos, que já são textos que estão traduzidos já para a língua portuguesa. São as duas apologias e o diálogo com Trifão. Então, essas duas obras são obras que hoje nós temos acesso de Justino. E nessas duas obras, nós encontramos a maneira como Justino estabelece o diálogo dos elementos e dos valores do cristianismo com a tradição judaica, da tradição judaico-cristã, portanto, com a tradição grega, com a tradição principalmente platônica, né? Sob esse ponto de vista, então, Justino, ele vai narrar todo o seu itinerário filosófico. Ele vai narrar toda a sua busca em busca da verdade, né? Principalmente no diálogo com Trifão. Então, Justino vai dizer assim que a verdadeira filosofia está no cristianismo. Por quê? Porque a verdade se encontra no cristianismo. Ou seja, Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Veja, é isso que está no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vejam, Jesus é a verdade encarnada. Então, quando Justino afirma que a verdadeira filosofia está no cristianismo, ele está dizendo assim: Jesus é a palavra verdadeira. Por isso que o cristianismo contém essa verdade. E fora dessa verdade, então, não há salvação. O que que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar, né, Justino formulando aquilo que vai ser chamado de filosofia cristã. Por quê? Porque pela encarnação de Jesus, que é a palavra que se faz carne, nós vamos reconhecer e nós vamos poder reconhecer que essa palavra, enquanto Logos, portanto, Jesus enquanto Logos, já estava presente em outras culturas e já estava presente em outras filosofias antes da sua própria encarnação. Por isso que Justino vai falar que já existia o germen ou a semente do Logos em outras filosofias, em outras verdades, em outras religiões, em outras tradições. Aqui está a beleza do pensamento filosófico de Justino. Ou seja, Justino, ele vai elaborar aquilo que nós chamamos de uma doutrina da participação. Ou seja, os gregos, de um modo especial, porque vieram antes de Cristo, já participavam da verdade de Cristo. Por isso que vai ser possível um diálogo e uma aproximação da filosofia grega com a tradição judaico-cristã. Coisa que nós, se reinterpretarmos hoje para os nossos dias, nós podemos dizer assim: na ciência, na tecnologia, na filosofia, na poesia, no direito, na arte, já existe hoje a semente do verbo também, e que nós podemos reconhecer. Por isso que, pela dimensão da encarnação, vejam, toda a realidade da história, toda a realidade da cultura, todas as pessoas de diferentes tradições religiosas, e mesmo as pessoas ateias, mesmo o nosso mundo secularizado, contém germes do Logos, contém a semente do Logos. Por isso que, pelo princípio da encarnação, nós temos que valorizar o mundo na sua beleza. Nós temos que reconhecer a grandeza do mundo.
mesmo quando não pareça ter. Mas nós temos que aprender a reconhecer. Por quê? Porque a palavra se encarnou, a palavra criadora, procriadora, ela se encarnou e ela continua se encarnando nos valores presentes no mundo de hoje. O que que nós aprendemos então com Justino? Com a sua doutrina da participação, nós aprendemos a reconhecer que os gregos já participavam do Verbo, ou já participavam de Cristo, tornando-se assim, Justino, aquilo que os estudiosos vão dizer dele, enquanto criador daquilo que vai ser chamado do humanismo cristão. Por quê? Porque pela participação, todos nós já estamos no Verbo, todos nós já estamos na palavra. E o Verbo e a palavra é Jesus Cristo. O Verbo e a palavra é a verdade. Essa verdade que vai se desvelando. Aonde que reside a importância, então, desse filósofo chamado Justino? É que ele é o primeiro quem vai formular um humanismo cristão. Já no século II, né, no mundo da Palestina, né, uma vez que ele nasce, né, na cidade de Siquém, onde fica a região da Samaria, em Nablus. Né? Siquém é a antiga Nablus. Então vejam, e também Justino vai nos ajudar a ler, do ponto de vista de uma filosofia cristã, a própria realidade. Então nós podemos reconhecer a importância de Justino, em que sentido? No sentido de que, ao aproximar as tradições que vêm do pensamento grego e da tradição judaico-cristã, nós vamos ver um diálogo que Justino está fazendo, e diga-se de passagem, um diálogo marcado pela simpatia e não pelo desprezo e pela desvalorização da cultura do outro. Ora, a partir de Justino, nós vamos encontrar uma geração de outros pensadores que vão fazer isso, tanto no Ocidente quanto no Oriente. No Oriente, por exemplo, nós vamos encontrar Orígenes, nós vamos encontrar Clemente e assim por diante. No Ocidente, nós vamos encontrar Tertuliano, nós vamos encontrar Santo Agostinho. E a tradição vai dar o nome a esses pensadores que estão pensando entre o século II depois de Cristo até mais ou menos o século VII depois de Cristo, de padres da igreja. Os padres da igreja, não no sentido de padre como nós entendemos hoje, mas dos pais enquanto filósofos cristãos que pensaram essa relação do cristianismo, do judaísmo, com a tradição judaico, com a tradição greco-romana. Então, esses pensadores, denominados de pais da igreja, eles vão inaugurar aquilo que vai ser chamado mais tarde de patrística. Então, do século II ao século VII, depois de Cristo, nós vamos encontrar uma patrística latina, constituída, como eu já dizia, por Tertuliano e Santo Agostinho, e uma patrística grega, constituída por Justino, constituído por Clemente, por Orígenes, pelos padres capadócios e assim por diante. Então, nós podemos dizer assim, que a patrística, enquanto filosofia cristã, está na base da filosofia e está na base da teologia. Nós não vamos entender nada da teologia e nós não vamos entender nada da filosofia posterior se nós não entendermos minimamente esse período de 7 a 8 séculos de desenvolvimento do pensamento da patrística, né? Por que que, então, a patrística ela vai ser importante nessa perspectiva que Justino está nos apresentando? Porque é de Justino que nós vamos reconhecer que os germes do Logos que se apresentam nas várias culturas
dos vários pensadores, eles vão constituir e vão participar daquilo que Justino está chamando do logos integral. O logos integral é Jesus Cristo. É essa a verdade, né? Portanto, Cristo é o logos integral. É essa a verdade de onde todas as outras verdades participam. Então, aqui nós estamos diante de um conceito fundamental que vem de Justino, da patrística, e que vai estar presente na filosofia medieval, que vai ser denominada de escolástica, e vai estar presente na teologia moderna e contemporânea também, que é o conceito de participação, né? Então, um ateu, mesmo que não acredite em Jesus Cristo, mesmo que negue Deus, ele participa dessa verdade. Se ele age de uma forma justa, de uma forma ética na cultura, se ele faz o bem, se ele realiza o bem. Então, mesmo que a pessoa não saiba, isso é uma chave de leitura muito importante para nós. Ela está participando dessa verdade. Mesmo que uma pessoa não seja cristã, ela participa dessa verdade. E ela é agraciada pela graça também. Mesmo que uma pessoa seja de uma outra religião, né? E que se mova na doutrina respectiva da sua religião, ela participa dessa verdade, né? Que é uma verdade que cria, que procria, né? E que poderíamos dizer assim, que salva a humanidade, né? Então, para retomar uma chave da revista importante, Cristo é o Logos, e é só nessa dimensão que nós podemos entender o Logos, da importância de voltarmos para a filosofia, e principalmente para a filosofia patrística, né? E sem o Logos não há o conhecimento, não há o conhecimento e nem a possibilidade do conhecimento do cristianismo e nem do cristianismo também. Por isso que essa lição ela é fundamental para a gente. E ela nos ajuda também a olharmos para outras posições filosóficas existentes na realidade, né? Como o materialismo, como o relativismo, como o existencialismo, como a fenomenologia. Vejam, são inúmeras as perspectivas de pensamento presente na realidade. Nesse aspecto, o Logos é uma realidade sempre atual, sempre presente. Porque o Logos ele sempre está encarnando. O Logos ele sempre está se desvelando. O Logos ele sempre está se manifestando. Qual a nossa tarefa, né? Enquanto pessoas de fé, que nos movemos numa tradição cristã, no caso, o metodismo, mas sabemos que há outras tantas tradições cristãs e há outras tantas tradições não cristãs. É reconhecermos essa verdade decisiva e fundamental. Pelo Logos, que é Jesus, nós participamos e todos participamos dessa verdade. Poderíamos dizer assim, mesmo que inconscientemente falando, mesmo que negando, né? Mesmo que não acreditando. Por quê? Porque nós estamos imersos no Logos. Veja, por isso que toda a cultura é constituída pelo núcleo mítico, pelo núcleo mítico-ético, porque toda a cultura está imersa no mistério, né? Se nós matarmos o núcleo mítico-ético de uma cultura, destruirmos uma cultura. A cultura morre, né? Então nós podemos dizer que nós já estamos imersos no mistério. Nós já estamos imersos no maravilhoso. Nós já estamos imersos nessa beleza constitutiva da realidade, mesmo nos defrontando com sinais que nos coloquem num outro contexto, numa outra realidade, como a violência, a destruição, a barbárie, as guerras, né? Veja, o nosso mundo humano é constituído por isso tudo porque nós escolhemos fazer do mundo isso. Isso é nosso.
Isso é de responsabilidade humana. Se hoje sofremos os efeitos da natureza, se sofremos as barbáries realizadas pelas guerras, pelas violências, etc, 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 é porque isso sai da mão humana, né? Isso tudo é da ordem do humano. Mas, paradoxalmente, nós estamos imersos também e participamos dessa beleza que nós estamos aprendendo aqui com Justino, que nos ajuda a pensar essa dimensão fundamental e necessária do Logos. Bom, isso posto, o que que eu queria sinalizar aqui? Que valeria a pena a gente retomar aqui o terceiro capítulo do livro de Êxodos. Por quê? Porque o Logos, que nós estamos falando aqui, tem a ver justamente com o diálogo que Moisés está fazendo com Deus no Monte Horebe, na sarça ardente. Quem é esse Logos bíblico? Esse Logos bíblico é aquilo que Deus vai dizer para Moisés: Eu sou aquele que serei. O eu sou aquele que serei é o Logos da tradição judaico-cristã. É o nosso Logos. O eu sou aquele que serei é Jesus quando diz: Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Né? Vejam que Jesus é a pessoa da Trindade que retoma e atualiza o eu sou aquele que serei. Aqui há uma estreita conexão, portanto, da tradição judaica com a tradição é, do Novo Testamento. Presente nos evangelhos dos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, mas de um modo muito especial nessa compreensão que o Evangelho de João tem de Jesus enquanto a palavra encarnada. Então, aqui nós temos que estabelecer essa relação. Por isso que Jesus vai ser chamado do novo Moisés, né? Jesus é o novo Moisés, porque Jesus é justamente aquele que Deus diz: Eu sou aquele que serei. Então, seria interessante retomarmos aqui o terceiro capítulo do livro de Êxodos, para a gente poder entender como que esse problema do logos no texto bíblico já está presente no diálogo que Moisés está fazendo com Deus, quando Deus está dizendo assim: Moisés, olha, meu povo está sendo oprimido lá no Egito. Eu estou ouvindo o clamor dele. Vai lá e vai salvá-los. E vai fazer isso em meu nome. Então vejam, aqui nós podemos estabelecer esse vínculo de Moisés como sendo o novo Jesus, como sendo essa nova verdade, né? Eu vou parar então por aqui, eu- em função do tempo, para a gente também poder ouvir a partir dessa exposição, que eu espero tenha assim podido ajudar a beleza dessa primeira lição. E termino dizendo assim: vale a pena também fazer a retomada dessa primeira lição nessa ótica, nessa perspectiva que é, eu fui apresentando aqui, no sentido da gente poder melhorar essa nossa própria compreensão. Rosa, passo a palavra para você e para a classe toda. Muito obrigado. Muito bom, já está papel para você falar. Tá? Bom, eu não preciso dizer que acho que na boca de todos nós, quando tudo aí, foi uma das na instalação de bola dos pais, não? Essa capacidade de ter uma conta para ter, fazer as ligações, fazer, juntar coisas, né? Eu acho que essa é a questão mais importante. Como é que a gente junta isso? A lição, ela vai no caminho exatamente de que a verdade está nesse Jesus. E a partir, não sei se quantos de nós lemos as lições, eu vi, então, quando eu ouço a questão do Edivaldo, ela me abre um outro patamar de discussão. E daí não é
a ideia de que Jesus é a verdade, que a minha vida, né, que é o próprio, mas assim, não é isso gostar de uma teologia, mas é isso afirmado como a verdade que se revela ao se revelar, né? Eu quase que diria assim, ó, para nós cristãos, Jesus é a verdade, isso é a possibilidade da verdade revelada para cada um de nós. Talvez a gente se dá conta de que na cultura judaica cristã, compreender a verdade aqui é uma forma de ver esse revelamento agora. Aqui o depois poderá trazer outra verdade. E só para a gente dar uma viajada nessa questão, né? Só para a gente dar uma situada por aqui, dizendo que nós temos muitas questões básicas, questões da preparação, que são capazes de nos ajudar a ser melhores. Só como reação. A gente já está um pouco prejudicado no horário, mas eu não quero deixar de abrir a possibilidade de uma ou outra questão assim, breve, ou talvez a ideia de que a gente possa abrir mão de fazer essas perguntas agora, voltar ao texto da lição, né? E a partir da aula que vamos usar, nós temos capacidade de compreender melhor a leitura da lição essa de hoje, comparando a lição dos próximos. Estou consultando vocês aqui. Se alguém tem uma fala fundamental, se tiver nos próximos 10 minutos, e aí a gente precisa estar encerrando, né? E no horário. Ok? Então, abrindo, então, assistente quer falar alguma coisa. Do povo presente aqui, do povo de casa. Fora o impacto, né, que a fala do Eduardo faz a todos, né? Estou vendo aqui tudo, cada um, né? Todo mundo impactado, né? No sentido de conforto, né? Do que nós agradecendo aqui, né? Graças, Eduardo, não é? Pela aula. Alguém mais de casa? Do que eu estou vendo aqui, é Ellen, é Luciana, eu não sei se é Ellen Cristina também, e era mais o André, então, tá. Alguma reação? Ou jogamos para semana que vem? Eu queria só fazer uma rápida pergunta. Ele que fala, fazer uma para o professor Edivaldo. Diante desse exercício que a gente faz, diante do exercício que a gente faz, essa interpretação de mito, eu posso pensar que o mito é fruto de uma interpretação, é fruto de uma representação na ideia de cultura, na ideia, né, que foi falado da existência. Eu posso entendê-lo como um produto de tudo isso, de uma representação? Veja, Ellen, na verdade, o mito ele é o produto de uma representação. Mas ele é produto de uma representação que o sujeito faz, porque a realidade também, enquanto objeto, ela tem algo dessa dimensão, porque senão nós não poderíamos fazer isso. Veja, toda a representação que o sujeito faz, e é verdade, tudo é uma representação do sujeito, mas não é do sujeito pelo sujeito. É sempre uma representação de realidades que são constitutivas do mundo do objeto, né? Porque senão, daí seria uma pura invenção da nossa cabeça. Então, se nós falamos de Deus, é porque há algo na realidade que na nossa abertura, né, nos, nos leva para Ele. Por que que nos leva para Ele? Porque Ele já nos pegou por primeiro. Para a gente usar aqui uma expressão de João. Não somos nós que amamos a Deus, mas é Deus que nos amou por primeiro. Né? Então, nós temos que trabalhar isso que você pergunta numa boa relação entre o polo do sujeito e o polo do objeto. Se entendemos que o sujeito é sempre a pessoa que pensa e o objeto é sempre a realidade existente, né? Agora, a realidade, ela existe, claro, Deus existe,
Só que Deus, nós não temos acesso a Deus como ele é. Por isso que Deus se revela. Então, no cristianismo, de um modo especial, e na encarnação, Deus está se revelando, e por causa do mistério da encarnação, que só se dá no horizonte da fé, é que nós podemos reavaliar toda a dimensão da história, da matéria humana, da existência humana, da vida e da natureza. Porque pela encarnação, tudo, né, ganha participação agora naquele que é. Então, é esse tensionamento que nós precisamos fazer permanentemente. É uma representação, sem sombra de dúvida, porque não há como conhecermos o objeto se não for pela representação. Mas não é uma mera representação da coisa. É que a coisa ela tem algo de verdade que nós não podemos acessar por inteiro. Por isso que a questão da verdade emerge nessa relação. Ela vai se desvelando. Então, Deus está se desvelando para nós, né? Deus não se esgotou no seu desvelar-se. Deus é uma coisa tão atual, tão atualíssima, né? Que nós estamos imersos. Se nós nos darmos conta de que nós estamos imersos na Trindade, nós temos à mão uma chave de compreensão de tudo mais da história, do outro, do sofrimento, do drama humano, da barbárie, da violência. Não está em jogo aqui estabelecemos uma oposição entre o bem e o mal. Veja, o mal nós temos que tomar no âmbito da nossa condição humana. E é dentro dessa chave que nós temos que saber lidar com o mal. Não fugir dele. Ou seja, não há nada do humano que não seja humano. A guerra e hoje a destruição da natureza, como nós estamos vivendo, não é a destruição da natureza pela natureza, mas é porque nós já destruímos já a natureza, né? Então são os efeitos da barbárie humana, né? Então nós somos, na verdade, os responsáveis por aquilo que na ordem da criação, que foi a primeira encarnação da Trindade, recebeu. Por isso que aqui nós precisamos de uma teologia da criação, que o Wesley já formulou, né? Então, articularmos esses momentos todos, isso é muito decisivo, como sinalizou a Rosa na fala dela. Veja que está tudo interligado. A questão é como que nós interligamos isso. Perfeito, obrigada. A verdade não tem, essa verdade está perto dele, não tem como ocultar lá, né? Não tem. Bom, eu tenho milhares de coisas aí agora, mas a gente então, eu encaminhar isso aqui de fora, pessoal. A minha vez fica assim, ó, eu que eu faria, que vou fazer. Voltar do chão mesmo, a luz desse mundo, e ao mesmo tempo vai engatar o texto da capítulo 3 lá, Deus, que que ajuda a gente a entender um pouco, não é? E ao mesmo tempo já engatar uma leitura do segundo capítulo, então, porque é o infinito, o mundo dessa questão de nós que encaixa da segunda questão. É isso? Tá bom? Vamos combinar então, porque nós vezes precisa preparar para o mesmo que a gente possa não estar aqui, vamos ver aqui, ó, como é o dia das mulheres, tanta coisa. Mesmo que a gente não possa acontecer a aula, a todos, nós teremos a aula, né? Nós vai fazer a aula e tal, alguns têm que parar aqui. E aí a gente mesmo preparado, aqui a gente pode então assistir a aula e continuar na primeira verdade, que é a terceira etapa. Tá bom, querida? A gente fez de novo algo de disputa lá, já aconteceu, já precisa habitar. Mas são trabalhos de sobreviver a essas questões, são trabalhos de isso muito, né? Isso é mudar isso, pega todos os dias. A gente nem se negar a coisa que ele está, né? É que se tá bom? Agora todo mundo, beijo, boa semana.
Abraços, fiquem bem. Semana que vem, semana que vem, se não tiver ninguém para montar aqui, só na hora que você vai montar. Aí,